Como eu disse anteriormente, eu não acredito que a cerâmica B2B via seca de base vermelha seja causadora das patologias de descolamento. Eu acho que uma afirmação desse tipo, no mínimo a gente não tem ainda os subsídios necessários para fazer uma afirmação como essa. Agora, se a gente for analisar o que poderia existir nessa cerâmica, que poderia potencializasse esse tipo de patologia, basicamente a gente tem que olhar as propriedades do produto cerâmico. E a gente considera 3 propriedades que de alguma maneira pode ter alguma relação com a maior ou menor aderência das placas ao longo do tempo com a argamassa. Seria a expansão por umidade, a absorção de água e a expansão térmica, que é o mesmo que dilatação térmica. A expansão por umidade normalmente é uma propriedade muito comentada quando a gente tem patologias de descolamento. Para a gente entender um pouco melhor o que está por trás da expansão por umidade, como ela pode levar ao descolamento, a expansão por umidade corresponde a um aumento lento e gradual das dimensões da peça em função do contato com a atmosfera úmida, com água, seja na forma líquida ou de vapor, vai fazendo com que a placa cerâmica ao longo do tempo aumente ligeiramente suas dimensões. Como esse aumento de dimensões da placa não é acompanhado pelas camadas anteriores a ela, isso pode gerar tensões no sistema que vai fazer com que a placa cerâmica descole da parede ou de onde ela foi instalada. Só que para isso a gente tem limites e o Brasil adota a norma brasileira, que é a NBR 13818, que na verdade nada mais é do que uma tradução da norma ISO 13006, que é a norma internacional adotada basicamente no mundo inteiro. E embora não seja um requisito, ali não exista um parâmetro específico colocado na norma como tolerância para a expansão por umidade, a norma apresenta uma nota de rodapé, em que ela menciona que sob condições normais de instalação, a expansão por umidade não é responsável por fenômenos de descolamento. Isso é curioso que muita gente que analisa esse tipo de patologia desconsidera essa informação importante que a norma traz, de que quando o produto é bem assentado, a expansão por umidade tem efeitos negligenciáveis sobre o descolamento de placa cerâmica. E ela vai além, ela menciona que sob determinadas condições climáticas e determinadas condições insatisfatórias de instalação, é conveniente que se considere um limite de 0,6 milímetros por metro para a expansão por umidade. Ou seja, somente nessas situações em que o produto foi mal assentado é que você deveria considerar esse limite de 0,6 milímetros por metro para a expansão por umidade do produto cerâmico. E ainda assim, se a gente olhar a maior parte dos produtos cerâmicos, a gente tem hoje que 80% da produção nacional de revestimentos cerâmicos é certificada. E nesses produtos a gente tem um trabalho excelente que é feito pelo CCB, que faz um número enorme de ensaios e disponibiliza esses resultados através de um programa de qualidade, que esses dados estão disponíveis para quem quiser consultar. Nesses produtos, que são os produtos certificados, basicamente a gente tem exceções, é o caso ali num número enorme de produtos analisados, que a gente observa que teve ali um caso esporádico de um produto que foi fabricado com expansão por umidade acima do 0,6 milímetros por metro. Ou seja, se a gente se referir a essa norma, que é norma brasileira e é norma internacional, esses produtos que são exceção somente poderiam estar suscetíveis de gerar algum tipo de problema quando a instalação não foi feita de forma correta. E todos os outros instalados corretamente, com expansão por umidade abaixo de 0,6 milímetros por metro, pelo que a gente considera do que se conhece no Brasil e no mundo, não deveria ser fator de causa de problemas. Sobre a expansão por umidade ainda eu gostaria de mencionar que o que a gente conversa com outros países, outros pesquisadores de outros países do mundo, essa é uma propriedade muito pouco considerada fora do país. Por quê? Porque o assentamento lá fora normalmente é feito em condições melhores. E nessas situações praticamente não se fala em expansão por umidade. Então, voltando, uma variável é a expansão por umidade. Outra variável seria a absorção de água da placa. A absorção de água tem relação com a porosidade da peça. Quanto mais porosa for a placa cerâmica, melhor é a aderência que ela tem com o substrato e com a argamassa. Nesse sentido, os produtos da classe B2B, fabricados por via seca, com base vermelha, são produtos que têm absorção de água entre 6% e 10%. Ou seja, é uma porosidade relativamente elevada, muito maior, por exemplo, do que um porcelanato que tem absorção de água de 0,5%, mais baixo do que 0,5%, em que para ser instalado ele necessita de uma argamassa especial justamente por não ter porosidade.
Então, comparativamente com os diferentes produtos, esses produtos da classe B2B, eles só têm porosidade mais baixa do que as monoporosas, que são produtos da classe B3, que têm absorção de água acima de 10%. E a porosidade ajuda na ancoragem mecânica das peças. Então, analisando também a porosidade, a absorção de água, é difícil compreender por que um produto B2B de via seca ele deve ter maior tendência ao descolamento, sendo que ele tem uma porosidade elevada que vai ajudar no ancoramento com a argamassa. E a terceira propriedade é a expansão térmica. A expansão térmica pode fazer, por exemplo, com que um produto instalado em uma fachada ele sofra ciclos térmicos, que ele aquece durante o dia, resfria durante a noite e ele se movimenta. Agora, o coeficiente de expansão térmica dos produtos cerâmicos, de uma forma geral, está variando dentro de um intervalo muito restrito, ou seja, a expansão térmica de um porcelanato, de uma monoporosa, é muito parecida com a expansão térmica de um produto B2B fabricado por via seca. Ou seja, analisando também essa variável, é difícil conseguir compreender por que um produto B2B via seca pode ter maior suscetibilidade ao descolamento. Então, quando a gente olha essas três variáveis, expansão por umidade, absorção de água e coeficiente de expansão térmica, não se justifica uma razão para que o produto B2B ele tenha maior tendência ao descolamento que os outros.